Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre curiosidade e tolerância. Esse é o sétimo e último vídeo do capítulo Interrompendo o Ciclo Negativo. E este vídeo faz parte de uma série de vídeos do livro Amor Seguro, da Julie Menano. Ele foi escrito originalmente em inglês em 2025, traduzido para o português e publicado no Brasil no mesmo ano. Se você está chegando aqui pela primeira vez, é o primeiro vídeo dessa série que você assiste, eu sugiro que você pause, salve em assistir mais tarde e clica no vídeo aqui na tela, aviso, que é o primeiro vídeo, e aí você assiste em sequência. Por que eu estou dando essa sugestão? Porque a Julie Menano, ela vai explicar as crises, as brigas, as questões de relacionamento amoroso pela perspectiva da teoria do apego. E ela vai explicar com uma linguagem bastante acessível para pessoas leigas. Mas se você não assistir desde o início, pode ser que você fique perdido, perdida, se você ficar assistindo pedaços aleatórios. Então, eu sugiro fortemente que você acompanhe na sequência como está colocado aqui no canal, na playlist O Amor Seguro. Tá bem? Se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta, especialista em individuação, atendo adultos e adolescentes sobreviventes de relações tóxicas e especialista na terapia breve do resgate da criança interior. Se você já vem acompanhando, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Imagino que você estava ansiosa, ansioso e esperando por este momento. Vai ser um vídeo curtinho, também como foi o anterior. Quando a Julie Menano fala para a gente sobre a importância da curiosidade para interromper o ciclo negativo, ela está falando de uma curiosidade que é, por exemplo, quando você se pergunta, o que está acontecendo comigo, por exemplo, num momento de reatividade, de defensividade, você teve um gatilho, ao invés de dizer, eu não deveria me chatear com isso, você escolhe perguntar, o que está acontecendo comigo, você está deixando de fazer o juízo de valor de si mesma, o que ela já contou para gente, que leva à vergonha. E aí você começa a exercer uma autocompreensão. Então, ela convida a gente para ir para esse lugar da curiosidade. O que está acontecendo comigo? Onde que isso me pegou? O que é isso aqui? Né? Julie Menano já traz essa proposta de perguntas para a gente fazer para a gente mesmo em momentos difíceis, desafiadores, ao longo desse livro. Quando ela está falando da outra pessoa, ela também nos convida a ir para esse lugar de curiosidade. Então, ela vai dizer o seguinte: quando o seu alarme interno soar para você reagir, está ali no alerta máximo, se o que você ativa é a curiosidade, ao invés de tirar conclusões, isso ativa algo diferente também no nosso cérebro, que é diminuir o acesso emocional, uma resposta emocional, papum, e um lugar que combina a emoção com a racionalidade. O que está acontecendo com essa pessoa? Como é que ela chegou até aqui? O que é isso? Entende? Então, você pode, por exemplo, uma situação de discussão, uma situação difícil, poder expressar: nossa, isso me magoou muito. O que está passando na sua cabeça agora? Foi duro demais. E sei que não era isso que você queria. E aqui eu vou abrir um parênteses. Estudando esse livro e outras abordagens que nos convida para esse lugar de escuta, de vulnerabilidade, de curiosidade, eu sinto que tem algumas armadilhas quando se trata de sobreviventes de famílias disfuncionais, que é uma coisinha chamada leitura de mente.
tirar conclusões e que ela é compreensiva. Por quê? Porque crianças em ambientes de famílias disfuncionais, elas muito cedo percebem que elas não podem ser crianças e tem meio que ficar monitorando os adultos, porque os adultos são instáveis, aquela casa, aquele ambiente é imprevisível. E para diminuir o sofrimento dessa criança, ela começa sem ter controle disso, ela não tem aparato cognitivo para pensar: ah, tenho uma mãe e um pai imprevisível, então eu vou agora observar o comportamento deles. Não, isso é automático, isso é uma defesa natural desta criança. Ela vai começar a observar o que agrada esse pai e essa mãe. Às vezes o que agrada é ficar bem quietinho e não incomodar e fazer tudo certo, certo? Por que eu estou trazendo isso aqui quando ela fala dessa pergunta para fazer do outro? Foi duro demais e sei que não era isso que você queria. Isso não é verdade. A gente não tem como saber o que a pessoa queria, o que ela não queria quando ela fez algo, certo? Então, quando ela faz essa proposta aqui, o que eu te sugiro usar é: isso me magoou. Sim, isso me pegou, essa sua fala, essa sua reação, esse seu comportamento. O que está passando na sua cabeça agora? E observa que tem um tom de voz que é de uma pessoa que está regulada emocionalmente. Porque também não adianta você estar com um modo defensivo ativo e começar a baixar a voz para parecer que está tudo bem. Não. Se regule emocionalmente e expressa o que você está sentindo e essa curiosidade. O que está passando na sua cabeça agora? Foi duro demais. Porque quando você diz, eu sei que não era isso que você queria, isso não é possível. Ainda que você conheça muito bem essa pessoa, você tem ações do dia a dia que mostra que essa pessoa não tem uma intenção de machucar você. Mas a verdade é que a gente não pode saber isso. E esse é um exercício que eu considero bastante perigoso. Então essa fica como sugestão para você, tá? Se você se perde enchendo a outra pessoa de perguntas, provavelmente está se esforçando demais para gerenciar a própria ansiedade. O tipo de curiosidade que a Julie Menano está propondo para nós aqui é de entendimento. Que é isso? Por que essa pessoa reagiu desse jeito? Por que ela está assim, curiosa, ao invés, ah, é porque eu falei aquilo, ah, foi naquela hora. Então, um exemplo de pergunta curiosa é: o que está acontecendo? O que foi? Parece que alguma coisa pegou para você. Você topa me contar? Estou curiosa para entender. Por que você respondeu desse jeito? A outra pergunta, que é para regular a minha ansiedade, seria: por que eu falei aquilo? Porque eu cheguei tarde? Porque eu não trouxe tal coisa? Porque eu trouxe tal coisa? Isso é para regular a minha ansiedade, porque eu estou aqui desorientada, com a sua cara feia, e como você não fala e eu também não tenho coragem de perguntar com curiosidade, eu tento regular a minha ansiedade fazendo perguntas onde eu estou inferindo, onde eu tento adivinhar ao invés de te perguntar. O que está acontecendo? O que está passando na sua cabeça agora? Certo? E ela também vai trazer a prática da curiosidade, que talvez você não vá conseguir perguntar para outra pessoa, porque você se desregulou, mas começa a perguntar para você mesma: o que está acontecendo dentro de mim? No que eu estou pensando agora? O que eu estou entendendo disso aqui que aconteceu? Como eu estou me sentindo? Há alguma tensão no meu corpo? Aonde que está essa tensão? Começa a fazer esse exercício consigo mesmo. A Julie Menano, ao longo do livro, o que ela traz? Ainda que você não esteja em uma relação amorosa neste momento, você pode usar este livro e fazer os exercícios
para a sua relação com você mesmo, com você mesmo. E que, na real, é em geral isso que acontece. Quando eu vou fazendo um exercício comigo mesma para saber do meu ciclo negativo, saber da minha bagagem, saber dos meus estilos, me conectar mais com o meu corpo, vai aumentando o meu letramento emocional, a minha capacidade emocional, que eu não aprendi na minha infância, que eu aprendi de um jeito bagunçado, distorcido, e eu também vou ficando mais letrada para falar a língua das emoções e das necessidades de apego, e eu começo a me conectar com o outro a partir dessa linguagem que estou aprendendo. E vou atrofiando aquela linguagem que eu aprendi na minha infância, na minha adolescência, com aqueles adultos que eu convivi. O que o Bruce Perry vai falar para a gente no livro? O que aconteceu com você? Que eu também já gravei uma playlist com os capítulos desse livro. Basicamente, o que ele fala? O jeito que você se sentiu amada, se sentiu amado pelos seus pais, pelos adultos que criaram você quando criança, é a forma como você vai amar as pessoas. Não é uma escolha. Você se sentiu amado desse jeito, é isso que você aprendeu sobre relacionamento, você vai responder. Não tem segredo nenhum nisso. E aí, conforme a gente vai crescendo e a vida vai ficando bagunçada e as coisas vão ficando estranhas, quem resolve se questionar é o que está acontecendo comigo? Por que eu sempre tenho esse mesmo tipo de relacionamento, mesmo tipo de gente? Termina desse jeito, que começa desse jeito, tudo muito parecido. Aí eu tenho condições de abrir espaço para fazer uma terapia, para começar estudos e um desejo de se autoconhecer e consumir conteúdo sobre isso e aprender uma nova linguagem. E aí eu vou aprendendo também a me comunicar com essa nova linguagem. Maravilha? Então vamos lá. A curiosidade em relação a outra pessoa é algo como: quero entender você. Minha preocupação independe de concordar ou não, e sim compreender como você chegou ao que está pensando agora. Tem curiosidade de saber como você se sente? Conte-me o que está buscando. Ajude-me a entrar no seu mundo para que eu possa te ver através dos seus olhos. Quero entender suas experiências e como elas te trouxeram ao ponto que está agora. Ou está na cara que tem alguma coisa te incomodando. O que está rolando? Certo? Então, esse é um grande exercício, se colocar nesse lugar curioso, curiosa. E aqui é um momento muito importante, porque ela diz uma coisa, né? Ela sugere que a gente diga: eu estou disposta a te ouvir, não para concordar ou discordar de você, mas para entender como é que você chegou nesse lugar que você chegou. Eu não faço a menor ideia, mas eu estou disposta a te ouvir para entender. Sei que a pessoa diga coisas que a sua primeira reação e vontade é dizer: não, mas eu fiz isso, não, mas não foi por causa disso. Experimente escutar sem reagir. Se você se desregular emocionalmente, peça um tempo. Olha, eu continuo curioso, curiosa para te escutar, mas algumas coisas não chegou bem aqui para mim, eu preciso de um tempo para respirar e vou, porque eu me desconectei, eu não quero te machucar, eu não quero me machucar, vamos dar um tempo, 10 minutos, 20 minutos e a gente volta. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que inclusive foi uma experiência que eu tive. Eu estava com uma pessoa, onde eu estava conversando com ela e aconteceu ali uma situação meio treta entre a gente. E eu brinquei assim: opa, vai ser a nossa primeira DR. E essa pessoa disse: não, pelo amor de Deus, eu detesto DR, eu não gosto disso, nananã. E eu perguntei: mas por quê? O que aconteceu com você para você não gostar de DR? Você já teve uma experiência? Ah, sim, tive. As experiências que eu tive de discussão de relação era de muita briga, de muito grito. Aí eu disse: ah, entendi. Poxa,
Se o que eu tivesse tido como experiência de uma discussão de relação, quando algum conflito aconteceu, fosse a outra pessoa gritando, brigando, batendo porta, fazendo confusão, eu também não ia querer DR nunca mais na minha vida. E aí eu contei, olha, o que eu entendo por discussão de relação não é desse jeito que você aprendeu. Você topa a gente ter uma conversa aqui sobre esse conflito que está me incomodando, para a gente poder ver onde que a gente chega com essa conversa? É isso que eu chamo de discussão de relação. Eu te garanto que eu não vou gritar, que eu não vou xingar, e se eu perceber que isso está vindo porque alguma coisa me pegou, eu vou te avisar e vou dar uma pausa nessa conversa. Você topa experimentar? Percebe? Então, esse é um exercício de curiosidade, onde eu tento olhar para o que o outro está me dizendo através dos olhos dele, da experiência dele. Tá certo? Bem, agora vamos para a tolerância. E aí? Deu uma treta. Falo na hora ou deixo para depois? E aí a Julie Menano traz assim para gente. Antes de tomar a decisão, faz as perguntas lá para você. Que eu tô? De que isso me pegou? O que está acontecendo aqui dentro de mim? E aí, observa se você consegue. Eu estou respondendo ou eu estou reagindo? E aí pode ser muito útil você observar se está rolando aí um dos 4 Fs. Lembrando os 4 Fs que a gente viu há 2 vídeos atrás. O primeiro é o fight, que é lutar, o flight, que é fugir, o freeze, que é congelar, e o fawn, que seria apaziguar. Isso me pegou num gatilho, e aí eu estou tendo uma resposta de reatividade, de defensividade, em um desses 4. Se for, talvez a melhor coisa a fazer é se autorregular e não falar na hora e deixar para depois. E ela fala de uma outra coisa. Agora, se você é uma pessoa que tende a deixar sempre para depois, pode ser importante para você experimentar, a vulnerabilidade, que é correr o risco de falar: nossa, fiquei triste de ouvir isso. Nossa, me deu uma raiva quando eu ouvi isso. Eu quero conversar sobre isso agora. Funciona para você? Daria certo a gente conversar agora? Agora, se você é uma pessoa que qualquer situação de gatilho, a sua tendência é quero conversar agora, talvez seja um exercício interessante para você deixar para depois. Claro, você vai avaliar qual é o tamanho, onde que isso te pegou, o seu histórico, para ficar com um ambiente mais tranquilo. E aí poder trazer isso em outro momento e dizer, olha, naquele momento, aquilo que aconteceu me pegou aqui, eu queria entender por que que você falou daquele jeito, por que que você não falou. Vamos conversar? Então, tem alguns pontos aqui que eu chamaria que são os pontos de desafio sobre você mesma, sobre você mesmo. Então, quanto mais você se conhece, quanto mais você sabe como é que opera o seu ciclo negativo, qual F dos 4 Fs, qual é a sua tendência, em qual situação, isso vai te dando mais condições de fazer escolhas sobre como interromper esse ciclo negativo. Maravilha? Me conta aqui nos comentários como chegou para você esse lugar da curiosidade, essa proposta de curiosidade. Você já sabia dessa diferença? Como é que é uma curiosidade, onde eu realmente estou disposta a me escutar e escutar o outro, e o que, que é um controle da ansiedade? Perguntas que têm mais desejo de controlar a ansiedade. Conta aqui nos comentários. Assim como a tolerância, acho que é uma palavra que ela tem alguns perigos em virtude do que se vê e se fala de tolerância no dia a dia, que eu acho que é um pouco parecido com aceitação, perdão. Ah, eu aceito,
tudo bem o outro fazer, faz um lado, aí eu dou o outro. E não é sobre isso que a gente está falando, certo? Como são conceitos muito novos, eu sugiro fortemente que você releia, dá uma pausa, volta alguns dias, algumas semanas depois, para ir se apropriando cada vez mais. E, claro, fazendo os exercícios que a Julie Menano propõe no livro, isso também vai te ajudando a ver como que é. Uma coisa é a teoria, a outra coisa é a sua realidade, o seu momento, e se você tiver um relacionamento da sua parceria amorosa, certo? Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, gostou do conteúdo, se inscreve. Toda segunda, 7 da manhã e sextas, 18 horas, tem vídeo novo. Se você deixa um like aqui no vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele pode entregar para mais pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo. Se você acha que alguém que você conhece está precisando aprender sobre teoria do apego, sobre amor seguro para viver relacionamentos mais saudáveis, compartilha esse vídeo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.